Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Hoje nós vamos ter a nossa aula 5, né? Nossa aula 5 da segunda semana, ou seja, a última aula da segunda semana. Amanhã a gente já começa o quê? A terceira semana. Então nós vamos ter aula de língua portuguesa. Hoje é 17/3, né? Hoje são 17/3, 17 de março. Uma quarta-feira, amanhã já é quinta, dia de pegar a terceira semana, começar a terceira semana, certo? Nós vamos ver hoje uma atividade bem simples, mas muito importante, que é produção de texto, certo? Eu até fiz com letra de mão aí para ajudar vocês a praticar mais. Então você observa aí que você vai produzir hoje, pelo nosso enunciado, você vai produzir uma narrativa, ou seja, contar uma história. Quando você narra uma história, na narração, você está contando uma história. Essa história é você que vai inventar, tá? Só que eu quero que você preste bastante atenção. Quando eu faço um texto, esse texto não é poema, não é aquele igual eu expliquei na semana passada, que é um texto livre. Esse não, esse tem regras específicas, regras que você tem que seguir, tá? Então eu deixei aqui para vocês o espaço do parágrafo, o espaço do título, desculpe, o espaço do título. Então você vai pensar num título e escrever aqui. Aqui você tem para baixo os espaços dos parágrafos, tá? O que é um parágrafo? Parágrafo é cada parte do teu texto, tá? Começo, meio e fim, como as pessoas costumam dizer. Cada parágrafo pode ter quantas frases você quiser. Quantos você achar que é necessário para o seu texto ficar bom, para a pessoa ler e conseguir entender qual foi a sua ideia, qual foi a sua história, tá? Então, cada parágrafo, às vezes, pode ter uma frase só, pode ter 5, 10 frases. Isso depende do que a pessoa está escrevendo, do que ela está contando ali. Mas a gente geralmente fala começo, meio e fim para a pessoa ter uma ideia de que pelo menos tem que ter isso. Tem que ter um começo apresentando os personagens, apresentando o assunto que você está falando, o local, isso é importante. Então, sempre no primeiro parágrafo, você vai dizer qual é o local que a história está se passando, né, o lugar, apresenta os primeiros personagens, o que está acontecendo ali no começo. Foi para o meio da história, você vai falar sobre os acontecimentos. Como é que a história ela se desenrolou, ela aconteceu, quais foram os fatos que ocorreram, certo? Aí sempre tem algum problema, alguma situação para ser resolvida. No final, ela se resolve nos últimos parágrafos, né? Não precisa ser no último, mas nos últimos parágrafos você fecha a história, você dá um final para ela, um fechamento. Significa que o que estava se resolvendo lá no início, né, tentando se resolver no meio lá, vai se resolver no final. Vai dar uma ideia do que ocorreu no final. Só que essa historinha, observem que eu já comecei os parágrafos, tá? E você só vai o quê? Continuar. E como eu falei para vocês, tem as regrinhas, né? Primeira coisa que você tem que lembrar, eu já até coloquei para você aqui, ó. Toda vez que um parágrafo começa, tem um espaço de parágrafo. Não se pula linha dentro de texto padrão de narrativa, não, tá? Não existe esse negócio de deixar a linha em branco. Não, não. A única coisa que a gente faz é que a gente vai começar um parágrafo, a gente vai para outra linha, a gente abre esse espacinho no começo da primeira linha só da primeira linha. As outras ficam normal. Aí, no caso aqui, a pessoa vai escrever, chegou nessa margem, ela passa para outra linha, escreve, ponto, aí começa outra frase, ponto, vai escrevendo, passa para outra linha, você está entendendo? Eu vou escrevendo e passando para as outras linhas, de uma margem a outra, tá vendo aqui? De uma margem a outra. Isso significa que você tem que prestar atenção nessas regrinhas. Eu não posso chegar, por exemplo, começar a escrever, parar aqui, aí pular para cá, nem cheguei aqui, ó, no final da margem. Não posso fazer isso. Eu também não posso. Escrevi, aí chego aqui e faço isso aqui, ó, deixo outro espaço de parar. Não, isso aqui não pode. Por que não pode?
Porque o espaço do parágrafo já está aqui, ó, no começo da primeira linha. Só basta ir, não precisa ir em outro lugar, tá? Cada vez que eu começo um parágrafo, é claro, né? Eu vou colocar esse espacinho aqui, ó. Mas só na primeira linha. As outras todas, não. As outras todas, não. Então, eu já comecei os parágrafos. Eu coloquei 3 pontinhos aqui, mas a gente não costuma colocar, tá? Eu coloquei porque esses 3 pontinhos chamam-se reticências. Reticências são 3 pontinhos que mostram que eu não completei a minha ideia. Eu comecei a falar ou escrever algo e pausei. Ou seja, o que é pausar? Parei, né? Eu não terminei de fazer. Então, qual foi a ideia aqui? Eu parei nas minhas ideias aqui e você vai continuar, tá? Então, esses 3 pontinhos aí, você pode já escrever em cima deles mesmo, né? Por exemplo, certo dia aí já começa a escrever aí em cima mesmo, certo? Aqui no gravador não dá para fazer direitinho com a letra normal, mas você entendeu que, no caso, né, você vai continuar a partir daqui e vai escrever do jeito que se deve, segundo as regras de um texto normal. Não esquece também de colocar um bom título, tá? O que o título tem que mostrar? Ele tem que chamar atenção para o seu texto, sobre o assunto principal do seu texto. Então, escolhe uma situação, pensa numa situação e escreva. O primeiro parágrafo eu coloquei para escrever, para começar com um certo dia, aí você vai continuar. Aí depois que você apresentou o lugar, os personagens, né, a situação que está ocorrendo, aí você vai começar com os acontecimentos principais da história. Foi quando o quê? O que aconteceu? Você vai imaginar e vai colocar. Naquele momento o quê? Você vai imaginar e vai continuar para mim. E o final da história? Quando fecha tudo, se resolve. Então como que terminou as coisas dessa história aí, as situações, as ocorrências? Você vai também resolver essa situação, ok? Espero que vocês tenham entendido bem, que tenha sido claro e vejo você na próxima.